E em meio ao drama do novo coronavírus, o Sindicato da Indústria Farmacêutica de Goiás afirma que não há falta de material importado. A preocupação agora é com o futuro, porque 95% da matéria-prima para o setor vem da China. Acompanhe os detalhes nessa reportagem de Rosane Ferraz. A epidemia de coronavírus continua se espalhando pelo mundo. Casos foram confirmados em cerca de 30 países e territórios. O Brasil continua sem nenhuma confirmação de contaminação pelo vírus, mas 11 casos são investigados. Neste domingo, subiu para 908 o número de mortes pelo novo coronavírus, segundo o governo chinês. Em toda a China, 40.171 casos de infecção pelo vírus foram confirmados até ontem. O mundo inteiro está em alerta e a economia mundial também. Uma das preocupações é em relação aos insumos para o setor farmacêutico. A China é um dos maiores fornecedores mundiais, principalmente da chamada química fina, que é a matéria-prima primária utilizada para gerar outras utilizadas na fabricação de produtos finais. No Brasil, 95% das matérias-primas para a indústria do setor farmacêutico são importadas de países como a China. Se a gigante asiática suspender todas as exportações devido à crise com o novo coronavírus, isso geraria um caos na indústria em todo o mundo. Em Goiás, o produto interno das indústrias farmacêuticas soma mais de 8 bilhões de reais. No estado, elas estão presentes em 4 cidades, incluindo Anápolis. Aqui, mais de 11 mil pessoas dependem dos empregos gerados por estas fábricas. O Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de Goiás diz que por aqui, por enquanto, não há falta de materiais importados dos chineses. A maioria dos fornecedores está em cidades onde não há quarentena por causa do coronavírus. Por isso, a comercialização tem seguido no mesmo ritmo. Mas e no futuro, hein? O que pode acontecer se a epidemia de coronavírus continuar se alastrando? Como o setor farmacêutico vê o momento atual? Como? Essa é a pergunta. Quem vai responder para a gente é o presidente do Sindifargo, o senhor Marçal Henrique Soares, ao vivo aqui com a gente. Presidente, boa tarde ao senhor. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso receber o senhor aqui. Deixa eu perguntar, por enquanto, como é que está a situação da importação desses produtos da China? Nós ainda não acendemos a luz amarela, né? Estamos ainda na luz branca. E nós estamos monitorando todos os dias, não só Goiás, mas todo o Brasil. As entidades, os sindicatos estão todos monitorando todas as fábricas do Brasil, porque é um problema nacional, quiçá mundial. Eu tenho relato de alguns associados, algumas fábricas aqui de Goiás, que já está acontecendo atrasos no embarque de insumos, apenas atrasos, atrasando 10 dias, 15 dias, mas continua embarcando, tá? A nossa grande preocupação e o que nós estamos monitorando é a questão da quarentena. Se de repente uma cidade onde tem várias fábricas que produzem matéria-prima, ela tem quarentena declarada, as fábricas vão fechar, vai tudo parar e aí nós realmente vamos ficar sem matérias-primas. Agora, existem indústrias na China que estão em áreas críticas? Olha, a produção dessas químicas finas, desses farmoquímicos que vêm para o Brasil e para o mundo, e tem um outro problema, né? Os primários e os terciários desses produtos químicos utilizados para fabricar matérias-primas também são importados para outros países grandes produtores. A Índia, por exemplo. A Índia importa primários e terciários da China para concluir a matéria-prima. Então, afeta a produção do mundo inteiro. Como você perguntou, nós temos espalhados pela China em várias cidades, inclusive algumas cidades portuárias. E próximos de Wuhan, sim. Estão próximos, 600 quilômetros, 500 quilômetros, 400 quilômetros. Como esse vírus já ultrapassou continentes, viajar com uma pessoa em poucos quilômetros também é muito fácil, né? Agora, presidente, nós estamos falando dessa situação, mas e a Anvisa? O que ela pode fazer para ajudar? Olha, hoje o Sindifargo está fazendo um ofício com dados e encaminhando para o presidente da Anvisa, com cópia para o ministro da Saúde.
Outras entidades já fizeram isso também. Por exemplo, São Paulo já alertou a Anvisa, já fez sugestões. Eu acredito que a gente precisa conversar. Eu acredito que nós temos que pensar que prevenção é o melhor remédio. O que o senhor tem a dizer agora para o consumidor que depende de medicamentos? Esse atraso de alguns embarques pode afetar a produção aqui no Brasil? Olha, eu gostaria de fazer duas mensagens. A primeira mensagem, como você me pediu, ao consumidor, e a segunda, se vocês me permitirem, ao governo. Ao consumidor de medicamento, o que eu posso dizer é o seguinte: fiquem tranquilos. A indústria farmacêutica tem estoque de matéria-prima, tem estoque de produto acabado, os distribuidores no Brasil têm seus estoques, as farmácias têm seus estoques, tá? Então fiquem tranquilos, não faltará medicamentos para vocês dentro dos próximos 120 dias. Que bom. Agora, qual a sugestão que o senhor vai dar para o governo e para a Anvisa? O que eu queria dizer para o governo e para a Anvisa é o seguinte: o Brasil precisa de uma política mais atualizada, que a nossa política é de 89. Nós precisamos de uma política, de uma lei aprovada no nosso Congresso Nacional sobre a política de medicamentos. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Acho que todo mundo está nos ouvindo, que o Brasil não pode continuar dependente de apenas um país fornecendo 95% das nossas matérias-primas. Nós temos que rever. Essa crise na China, essa crise sanitária na China, ela deixa uma reflexão muito grande para todos nós, né? O que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos continuar assim? E se houver um bloqueio continental, como que fica a população brasileira? 95% é muita coisa, né, presidente? É muito. Nós dependemos totalmente da China. Vamos fazer o seguinte: nós vamos convidar o representante da Anvisa aqui em Goiás para que a gente possa discutir. E convidar o senhor também para que a gente possa fazer esse debate com ele, pode fazer para apontar uma solução. Reparte, pode né? ser assim? A representante da Anvisa é a doutora... Esqueci o nome dela, me perdoa, doutora. Nós vamos atrás dela. Ela está na Superintendência de Vigilância Sanitária, ela era do município, uma pessoa competente, conhecedora. Eu estou falando do estado aqui, da Suvisa? Da Suvisa. Sim, ela vai estar aqui com a gente, a Flúvia Amorim. Não é essa? Ótimo, Flúvia, isso, doutora. Vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho ao vivo. Vou fazer essa pergunta para ele. Vou me cruzar com ela. Mas fica aí a reflexão para o Brasil. Fica o alerta, né, presidente? Fica o alerta, né? Nós vamos continuar dependendo 100% de um país para produzir o medicamento para 210 milhões de habitantes, ou nós vamos conversar e ver o que se pode fazer? Presidente executivo do Sindifargo, Marçal Henrique Soares, muito obrigada pela participação conosco. Eu agradeço a vocês profundamente essa missão de vocês de tranquilizar a nossa população de todo o Brasil. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.